Uma boa noite a todos. Nos próximos 30 minutos nós vamos conversar a respeito do tema proposto, a dádiva da vida, para que nós tenhamos melhores condições de nos colocar dentro da vida, obtendo aquilo que todos nós buscamos, que é a felicidade plena. A palavra dádiva, o conceito da palavra dádiva, muitas vezes é mal interpretado. Dádiva é sinônimo de generosidade. Dizendo de novo, dádiva é sinônimo de generosidade, de entrega. Não é algo que venha de fora, é algo que sai de nós. Então, o que sai de nós, o que nós entregamos para a vida, esse é o nosso tema de hoje. A dádiva da vida é o que é que eu entrego para a vida meu. Primeira questão, toda relação de troca é um comércio. Se há uma relação de troca, nós temos comercializando. Eu posso ter uma relação de troca entre as pessoas e também posso estar com uma relação de troca frente ao divino, na minha capacidade de entender o que seja o divino. A dádiva, então, é uma doação incondicional. Eu não vou querer saber se o outro vai me recompensar, se o outro vai me devolver algo. Eu faço isso porque eu quero fazê-lo. E quando eu faço isso porque eu quero fazê-lo, eu, na realidade, eu estou mostrando o tamanho que eu sou. Porque nós somos o tamanho das nossas dádivas. Nós somos o tamanho da nossa generosidade. A ignorância, ela sempre acumula. Ignorar é buscar ter como finalidade. Se eu quero ter como finalidade, como é que eu posso ser dadivoso? Como é que eu posso ser generoso? Porque se eu for generoso ou dadivoso, eu vou perder algo. Então, como o ter é finalidade, eu estou encrencado. Agora, quando o ter é meio, não. Se eu tenho melhores condições sociais, melhores condições financeiras, melhores condições intelectuais, eu posso dar mais de mim. Eu posso dar desinteressadamente mais de mim. Então, como meio, quem busca o dinheiro não tem problema nenhum. Porque o dinheiro vai ser para suprir as suas necessidades e para ele ser dadivoso. Agora, se o dinheiro é uma finalidade, eu não vou dar para ninguém, senão eu vou me prejudicar. E a humanidade hoje, a doutrina espírita veio para combater o materialismo, tá? A humanidade hoje está muito materialista, está muito no ter. E existe também um egoísmo no plano emocional. O egoísmo não é eu querer reter algo, pode ser no plano emocional. Por exemplo, um grande cantor, um grande compositor musical, hoje com a rede social, ele aparece na mídia e ele faz muito sucesso. Mas ele tem a fantasia que as pessoas gostam dele. Na realidade, isso é motivo de muitos suicídios, inclusive no business. Porque ele vai envelhecer, os meios de comunicação vão tirar ele da mídia, ele não vai mais ser ovacionado, vai perder o contato, porque ele tem uma aparência. Ele não é aquilo. Eu tenho uma pessoa na minha família que tem alguns amigos de Hollywood,
artistas, que inclusive com bom sucesso. E o que eles dizem no contato é que eles estão aguardando urgentemente como se livrar daquela pessoa que é o management dele, o negociante dele. Porque aquela pessoa que é o negociante dele diz quem ele tem que namorar, diz o que ele tem que comer, diz a roupa que ele tem que vestir, diz como é que ele tem que se postar numa fotografia, diz como é que ele tem que falar, o que gostariam que ele dissesse. E ele deixa de ser ele mesmo. E isso é um egoísmo emocional, porque ele vive de uma aparência, de uma foto, de uma imagem, de uma frase de efeito, mas é uma representação, porque ele não é isso. E os que têm a consciência querem se libertar para poder ser eles mesmos, que esse é o objetivo de uma dádiva. Ora, então, vamos combinar, num planeta como o nosso, característica da ignorância ainda, predomina o mal. Ignorância é igual a mal para a doutrina espírita, tá? Como é que eu vou caminhar frente à vida sem desenvolver a dádiva? Então eu tenho que eu tenho que desenvolver isso. Eu tenho que ser dadivoso, eu tenho que ser generoso. E ninguém tem que saber nada da minha vida. Não preciso saber o que eu faço, quando eu faço, porque eu faço porque quero. As pessoas mais dadivosas que eu conheço são silenciosas. Não aparecem. Não dizem o que fazem. E o dadivoso, ele aprende uma coisa muito importante. Quando a gente recebe um benefício de alguém que nos trata bem, a gente diz assim, eu tenho uma obrigação agora de fazer igual, de devolver igual. Não, não tem. Por que não tem, Nelson? Porque a pessoa fez porque quis. E o que eu faço então? Faz para outro. No momento de perrengue social, alguém contribuiu com um alimento e eu estou melhor hoje, faço para outro. Eu não tenho nenhuma relação de eixo com uma pessoa que me faz o bem, a não ser amá-la. Eu não fico ligado a essa pessoa, agora eu tenho que retribuir. Não, porque se foi uma dádiva, se esquece. A pessoa nem sabe o que fez. Agora eu tenho a obrigação de repetir, fazer para o outro. Então, para desenvolver a dádiva, nós temos que nos tornar humanos. A doutrina de Espírita diz que nós estamos no primeiro estágio da humanidade. O que é desenvolver o ser humano? Vamos lá. O que a gente espera de uma macieira? Que ela dê maçã. Se ela deu maçã, ela cumpriu a tarefa dela. Uma macieira pensa assim, eu não vou dar maçã para o Nelson, porque o Nelson dá minhas maçãs. Eu não vou dar maçã para o Nelson, porque o Nelson deixa as minhas maçãs cair no chão para os micro-organismos se alimentar. Ela não faz isso, por quê? Porque a função dela é dar maçã. E ela vai dar maçã. Quando chega um momento, se ninguém pegar, cai. Alimenta a natureza, se transforma, como disse Lavoisier. A função da macieira é dar maçã. Então, para a gente desenvolver a humanidade, eu tenho que desenvolver minha capacidade de doar. Eu tenho que desenvolver a minha capacidade de me entregar ao outro, desinteressadamente. Ora, eu vou compartilhar com meus amigos um exercício muito interessante, que se nós fizermos, nós mudamos. Dá certo. Quando deitar, tem gente que tem insônia. Por que será, né? Já viram alguém tomar comprimido para tomar água? Não, né? Tomar água é uma necessidade. Dormir também. Então por que nós temos dificuldade de dormir?
que nós estamos com a nossa cabeça funcionando, nossa mente funcionando numa sintonia distônica. O exercício é o seguinte: quando deitar, a primeira coisa que nós vamos pensar é: eu fui dadivoso hoje? Eu fui desinteressado em algum momento na minha vida hoje? Totalmente desinteressado? Não, não fui. Então, levanta da caminha e dá água para uma planta. Ela precisa de tomar água. Se tu dá uma água para uma planta, tu não tem nenhum interesse a não ser matar a sede da planta. Fui dadivoso. Eu duvido que a pessoa não durma, porque ela deita satisfeita com ela mesma. Por um minuto eu já consegui ser dadivoso. Imagina se a gente pensar e dizer assim: mas eu fiz 10 coisas dadivosa. Os americanos são os nossos professores em pesquisa. Aconteceu uma pesquisa nos Estados Unidos em 2019, final do 2019, com 45 idosos entre 60 e 75 anos, para verificar a memória deles. Eles ficavam numa sala gravada e diziam toda a vida deles, contavam a vida deles, tudo que eles lembravam da vida. Quem venceu falou de si mesmo por 4 horas e tinha 72 anos. Tem uma coisa errada aqui. Como é que eu vivo 72 anos e só me lembro de 4 horas? Como é que eu vivo 72 anos e me lembro da minha vida 4 horas? Significa que o restante eu trabalhei no automático. Automático. Lavar o rosto, escovar os dentes, me alimentar, no automático. Não houve uma celebração frente à vida para me ter a consciência do que eu estou fazendo. Meu relacionamento com Deus, eu botei aqui. Eu me relaciono com Deus porque eu tenho medo de alguma coisa que Ele possa tirar de mim? Eu me relaciono de Deus porque Ele vai me dar algo? Mas Ele me deu a vida. Ele me criou simples e ignorante e disse: criatura, é contigo. Chama-se livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões por mim mesmo. Ninguém vai decidir por mim. Eu vou tomar minhas decisões. Ora, então, eu anotei aqui que eu estou prisioneiro quando eu penso só em mim. Eu estou encarcerado. Gente, reencarnar para os espíritos é morrer. Nós estamos encarcerados nesse corpo. Se olharem para mim, já vão ver que eu estou encarcerado há um pouquinho de tempo já, né? O meu objetivo é usar essa roupa para crescer. Eu já tive dezenas de milhares de roupas. Me lembro de alguma? Não. Que bom. Por quê? Para não perder tempo. Usar essa da melhor maneira possível. Usar essa minha roupa, na roupa masculina, na feminina, da melhor maneira possível, para desenvolver as minhas habilidades. Então, se isso é um cárcere, o que acontece quando a gente fica alienado? Eu fico prisioneiro do carcereiro. Quando eu desenvolvo a dádiva, eu estou adormecendo o carcereiro para poder sair do presídio. Nelson, estou com um probleminha, eu não quero morrer. O que é a morte? Só sabe que é a morte quem já viveu. Vamos fazer um exercício aqui. Oceano, vem um golfinho. Nós estamos em cima de um salva-vida, 5 metros de altura. Um golfinho. Ele aparece, ele desaparece. Ele aparece, desaparece, né? Toda vez que ele aparecer, a gente diz: está vivo. Desapareceu, diz: está morto. Apareceu, está vivo. Desapareceu, está morto. Agora, nesse mesmo horário, um de nós aqui que gosta de mergulhar, está embaixo d'água.
que ele diz? Quando afundou, está vivo. Quando subiu, está morto. Está vivo, está morto. A questão de perspectiva. Para os espíritos, nós estamos mortos. Para nós, eles estão mortos. Mas nós somos imortal. Essa roupinha aqui não. Essa roupinha tem data de validade, é uma lei. Lei da impermanência. Então, eu botei um pensamento para mim aqui bem desafiador. Minha personalidade hoje é um episódio de Deus no tempo e no espaço. Por que é um episódio de Deus? Porque se Deus se manifestasse no tempo, ele envelheceria. E se Deus se manifestasse no espaço, ele teria uma forma. E Deus não envelhece, nem Deus tem forma. Portanto, Deus se manifesta no mundo através da minha persona, quando eu sou dadivoso. Porque a função do tomate é dar tomateiro, a da maçã, da macieira. E a nossa função humana é desenvolver a dádiva. Ser humano é auxiliar o outro, é se alegrar com a felicidade do outro, é querer ser útil para o outro desinteressadamente, sem nenhum tipo de interesse, senão é troca, senão é negócio. Meu Deus, eu vou à missa, eu faço direitinho tudo, me confesso, não sei, olha para mim, tá? Isso é um plano de previdência privada. Eu estou resolvendo a minha vida para o futuro. E o futuro não existe. Não aconteceu. O livre-arbítrio faz com que o meu futuro seja melhor ou pior. Paulo de Tarso vai dizer na época de Jesus: tudo te é permitido, mas nem tudo te é aconselhável. Tu é livre para fazer, mas tu vai sofrer as consequências. Então, se eu quiser não gostar desse meu amigo aqui, não vou com a cara dele, é um problema meu. Mas que nem ele é filho de Deus. Quando eu não gosto dele, gente, eu não estou gostando de Deus. Porque Deus se manifesta em mim, ou nele, ou em qualquer um de nós, de acordo com as nossas luzes. Por isso que a gente tem que crescer. Senão a gente morre sem ter nascido. Como assim, Nelson? Vamos pensar junto. Vela. Qual é a função da vela? Nelson, a função da vela é iluminar. Ainda usamos vela, né? Bom, mas aí nós criamos a vela artesanal. Bonitinha, de tudo que é forma. Eu morei um tempo em Brasília. Em Brasília é o local mais seco que eu conheci na minha vida. Umidade do ar 11%. E eu ganhei uma vela artesanal, porque eu trabalhava num local que as gurias faziam vela artesanal para ensinar as pessoas a fazer. Era tão bonitinha, e eu guardei ela. Ela esfarelou, gente. Ela morreu, ficou sequinha, foi esfarelando. Ela morreu sem ter nascido porque eu nunca dei a luz para ela. Viram que eu já evoluí um pouquinho, né? A minha ignorância. Tão bonitinha a velhinha, tão bonitinha. E eu não botava ela a fazer o que ele queria. Nunca faltou luz, Nelson? Claro que faltou. Mas aí eu pego uma vela bem comum, né? Um cebinho branco. É que ela é muito bonitinha. A vela morreu sem ter feito o que ela tinha que fazer. Nós, muitos de nós, todos, estamos desencarnando sem ter vivido. Estamos alienados do mundo. Sempre temos posição para criticar os outros, para falar disso, daquilo, para dar conselhos. Mas para viver a nossa vida dadivosa, nós não temos tempo. E é para isso que nós nascemos. Tomateiro da tomate, e nós temos que ser dadivosos, generosos. Eu estava fazendo um trabalho e estava lendo um livro muito interessante de um filósofo a respeito da generosidade. E ele disse que o que chamou a atenção dele para escrever o livro foi que ele entrou num avião vindo de Japão para o Brasil
Sentou, 3 bancos, e um japonês olhou para trás e disse assim: eu incomodaria o senhor, eu posso deitar o banco? Isso é um direito que ele tem, deitar o banco. Mas ele queria saber se ele não ia incomodar. Isso é dádiva. Ele não estaria errado indo para trás, mas ele foi lá olhar. Ele: não incomoda o senhor não tem as pernas meio compridas? O senhor pode ser meio um pouquinho gordinho? Eu vou lhe incomodar. Isso é olhar para o outro. Nós temos 1.500 seguidores em tudo que é parte de rede social, 2.000, 20.000, 50.000, e não falamos com a pessoa que mora na frente da nossa casa. Não sabemos o nome, não sabemos nada, porque não nos interessa ser dadivosos. Porque é um exercício, e todo exercício precisa repetição, repetir, 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 repetir. Um exemplo monumental do livro do Victor Hugo e do filme também, né? Para quem não leu o livro, Os Miseráveis. Tem uma cena monumental. Um bandido, ladrão, é liberto de um presídio e na viagem dele, ele pede para um pastor se ele poderia deixar dormir aquela noite na casa. E o pastor na mesma hora: claro que sim, a minha casa é sucaça. E ele espera o pastor dormir e rouba toda a prataria do pastor. E escapa. Na saída da cidade, a polícia prende ele e vê ele com um saco de prataria. E volta com ele na casa do pastor. E o pastor diz: não, ele não roubou, eu dei para ele. Inclusive tem esses 2 castiçais de prata que ele esqueceu de levar e dá para ele. E no livro ele diz assim: aqueles castiçais de prata fizeram eu mudar minha vida. Então, na minha estante, para me olhar, o que é a dádiva, o que é a generosidade, para eu também conseguir fazer a mesma coisa. Olha o quanto então um ato dadivoso, um ato generoso pode ajudar alguém a se libertar. Um outro exemplo, não posso dar o nome porque uma pessoa que ainda está no meio político e já foi ministro, então tem um certo destaque. Mas ele deu um exemplo de dádiva numa revista. Ele conta um caso, ele diz assim, palavras dele: eu era um cara muito chato, exigente, estava sempre ranzinza, nada me satisfazia na minha equipe. Véspera de Natal, eu estou indo pela W para o eixo principal de Brasília, para numa sinaleira, e um gurizinho vem colabore comigo com o que possa no Natal. E eu abro a janela e digo para o menino, naquela caixinha, né, na mão: não posso te dar nada, eu não tenho nada, eu não tenho nem o que comer. Olha aí. E o guri: ah não, sem comer o senhor não vai ficar. Botou a mão na caixinha e tirou uma manga. O que mais tem em Brasília é manga. E ele teve que ter a dádiva de aceitar aquele presente. O menino disse assim, ele disse para o menino: mas tu não vai ter que comer? Tá cheio de árvore de manga aí, moço, eu pego outra. Ele disse que saiu da sinaleira, andou uns 40 metros, parou o carro e chorou copiosamente durante 30 minutos. E ele tomou a decisão: aquele menino mudou a minha vida. E ele declara isso publicamente numa revista. Então, para fortalecer, de novo, se alguém te faz uma coisa boa, não fica ligado naquela pessoa: eu tenho obrigação, o fulano fez isso de bom para mim, então eu tenho que retribuir. Não precisa, porque se ele foi dadivoso, ele nem se lembra que fez. O importante é fazer para outra pessoa igual, para que haja essa promulgação, esse avanço das pessoas no servir e fazer o bem. Nós somos, na vida, veículos. Veículos onde se manifesta Deus para fazer o bem de acordo com nossas luzes, de acordo com nossas possibilidades, e a gente está crescendo.
Está desenvolvendo. Eu anotei aqui para dizer uma prece, uma oração de uma sacerdotisa 5 séculos antes de Jesus de Nazaré. Olha o que ela disse. Senhor meu Deus, se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Se eu te busco por medo do inferno, queima-me no teu inferno. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Nossa! 5 séculos, 2.600 anos atrás, a criatura diz isso para nós. Alguém escreve. Olha o que é ser dadivoso. Meu Deus, se eu te busco porque eu quero ganhar o teu céu, expulsa-me do teu céu. Não quero proteção. Se eu te busco porque eu estou com medo de ir para o inferno, queima-me no teu inferno. Mas se eu te busco exatamente para te louvar, recebe no teu reino. Te busco porque eu tenho que me tornar humano. Hoje eu conversava com uma amiga e eu dei um apertão nela, eu disse para minha amiga assim, qual é a tua referência de amigo? Ela, como assim? Quando tu fala a palavra amigo, como é que tu pensa o nome? E ela falou várias coisas, né? Eu digo, olha, para mim, um amigo é uma árvore. Ela disse, como assim uma árvore? Tu não percebeu que uma árvore não fica de costas para nós nunca? Qualquer jeito que eu esteja para ela está de frente para mim. Não me abandona nunca. E o que a gente faz? Alguns de nós, né, mais antigos, tira um canivete, faz um coração na árvore e bota um nome e outro nome. E ela silenciosa ali, recebendo aquilo ali com amor. Porque a função dela é essa, dar sombra, dar o fruto que ela tem. Ela não julga, ela não critica, ela não toma nenhuma decisão vantajosa para ela. Sagrado. O que é sagrado? Hoje pela manhã um amigo dizia para mim assim, eu não abro mão de ir no jogo do Internacional hoje, vai jogar com Cuiabá. Para mim isso é sagrado. E ele me deu a definição que é sagrado. Sagrado é aquilo que é fundamental na minha vida. No caso dele é ver futebol. O que é sagrado em nós? Vamos pegar um exemplo. São Francisco de Paula. Uma criatura monumental. Um homem excepcional no serviço, no amor ao próximo. Lutou contra tudo e contra todos, sempre do mesmo jeito. Aí, sabedor disso, um de nós pega a imagem de São Francisco de Paula e bota no quarto. Uma imagem. Olha o que é o simbolismo do sagrado. Se todo dia quando ela levantar, ela disser assim para a estátua, meu amigo, tu representa quem tu és, então eu também quero ser que nem tu, eu também quero vencer meus perrengues. Eu também quero aumentar a minha capacidade de tolerância com o outro. Eu estou usando o sagrado da relação porque eu estou indo na direção dele. Estou indo na direção dele. Qual é a diferença? Eu olho para a imagem e digo assim, meu amigo, tu representa, eu falei assim, Paula, me protege, me ajuda. Eu estou indo na direção dele ou eu estou fugindo dele? Indo na direção dele é quando eu faço semelhante a ele. Fugindo dele é quando eu quero que ele me proteja. Eu nunca tive desprotegido, eu sou filho de Deus. Eu passo pela melhor experiência que eu mereço passar. Se eu vou ser aprovado em todas as matérias que eu me coloquei, é um problema meu, só meu. Mas de qualquer maneira eu vou aprender. Eu sempre vou aprender. Essa reflexão é para que a gente conclua entendendo a nossa representatividade frente à nossa escolha, a nossa dádiva. Ser dadivoso é uma prática. Não é fácil para nenhum de nós no estado evolutivo. Para nenhum. Ser desinteressado, um amor incondicional. Não fazer as coisas por imitação, fazer porque dá sentido.
Porque fazer por imitação, parece que nós somos um cãozinho que corre atrás de um cortejo que vai para a igreja e vai botando ossos no pântano, querendo guardar o que comer. Ele não sabe que o pântano vai tirar aquele ossinho dele e vai sugar. E ele vai junto com a profissão, entra lá na igreja. Mas ele não sabe o que está fazendo. Ele não tem a consciência do que ele está fazendo. Ele é comandado. De uma certa maneira, ele é alienado. Fica para a nossa reflexão, então, o quanto nós necessitamos em nossas vidas desenvolver essa capacidade de nos espelharmos no Mestre dos Mestres, Jesus Nazaré, e desenvolver a nossa humanidade, que é, nós nascemos, nós só somos nós, que nem o tomateiro e o tomate, quando a gente fazer o melhor de nós no ato de amar o outro, independente de esperar retribuição. Termina com uma passagem simbólica de Alcide. Eu sou tão velho que eu vi Alcide em Cinemascope. Alcide foi escorraçado pelo rei dele. Ele defendia o rei, ele lutava pelo reino. E ele foi deposto. E ele continuou servindo aquele rei. Nunca se queixou. Quando o rei se deu conta, o rei vai onde ele está e diz: eu não mereço isso, e tenta se ajoelhar na frente do Alcide. Está vendo a cena? E o Alcide diz: não, o meu rei não pode nunca se ajoelhar na frente de ninguém. E ele diz assim: mas eu não mereço ser rei. E a resposta do Alcide é monumental: mas eu mereço ter um rei. E se nós merecemos ter um seguidor, sermos seguidores de Jesus Nazaré, o mínimo que Jesus espera de nós é que, por livre e espontânea vontade de cada um, a gente possa ser dadivoso. A dádiva da vida é servir com amor em todos os momentos das nossas 24 horas, fazendo o nosso melhor. Muita paz para todos nós, meus amigos.